Olha, como eu havia prometido, Dr. Rogério Abraão Furtado, médico radiologista da Santa Casa de Misericórdia Nossa Senhora do Patrocínio, já está conosco aqui. Ô, doutor, gente, mal agradecer o senhor por ter tirado um tempinho na corrida agenda, né? Ainda mais se tratando de radiologia. Sei que a demanda para o senhor lá é muito grande, mas o senhor tirou um tempinho para vir aqui bater um papo conosco e sobre um assunto que eu creio que a comunidade vai receber com bons olhos, né? Um serviço que até então a Santa Casa não tinha. Bom dia, é um prazer para nós termos o senhor aqui. Bom dia, Zé Antônio. Bom dia, ouvintes da Difusora, em especial ao programa Show da Manhã. Primeiramente agradeço, né, a oportunidade de estar podendo, né, falar um pouco sobre esse método novo que a Santa Casa adquiriu, mediante a administração da entidade e com o auxílio do nosso deputado Silas Brasileiro, mediante uma emenda parlamentar que nos tem favorecido bastante a Santa Casa e ajudando. Tá certo. O serviço de densitometria óssea antes era feito na Santa Casa, doutor? Não, a Santa Casa anteriormente não dispunha desse método de radiológico, né? E é um método novo para a instituição, há mais ou menos um mês, né? Que instalou e já está se fazendo os exames. Bom, e de certa forma dava uma dificultadazinha para os pacientes, né, que tinham ali o pedido por parte de um profissional da área, um colega do senhor da área da medicina, para fazer uma densitometria e ele tinha que buscar outros campos. Com certeza. Veio facilitar bastante, né, quem tinha esse pedido de exame. Agora, com a Santa Casa, né, mais um hospital realizando, vai ajudar bastante. Isso também, além da agilidade, dá até mais tranquilidade, né? Porque o paciente ali dentro mesmo da Santa Casa, ele já resolve tudo. Com certeza. Ali já dispõe de outros métodos de imagem, né? Tipo raio-x, né? Ultrassonografia, tomografia, mamografia, né? E agora, por último, né, a densitometria óssea. Então tá assim, quase que completo, né? Tá faltando agora só o próximo método, que é a ressonância magnética, mas eu creio que em um futuro breve a gente vai conseguir. Já está nos planos. Vamos conseguir mais essa conquista. Tá certo. E não só para o pessoal aqui de Patrocínio, né, doutor? Isso fica disponível para a região todinha, até porque a Santa Casa é uma referência para a região. Com certeza. Esse método está disponível, né, para todos os convênios, para a cidade e toda a região vizinha, né? Doutor, muita gente já ouviu falar, a gente já fez e tal, mas talvez até não sabe bem o que vinha assim. O que é uma densitometria óssea, doutor? Pois esse exame de densitometria óssea é um exame radiológico, né? Porque ele usa radiação, né? E o objetivo principal desse exame é medir a quantidade de massa óssea, né? A quantidade de osso que o corpo humano dispõe. Então esse é o principal objetivo do exame. E na parte de composição corporal, que é um exame novo até então, né? Está sendo bastante divulgado. É uma conquista mais recente dentro da densitometria óssea, que é onde a gente vai poder analisar, né, no paciente a massa gorda, a massa magra e indiretamente também a estrutura óssea. Bom, agora, doutor, quem, por exemplo, deve se passar por um exame deste? O pessoal normalmente que está indicado a fazer esse estudo de densitometria óssea são mulheres com idade maior ou igual a 65 anos, homens com idade maior ou igual a 70. Então, em relação à idade, mulher acima dos 65 e homem acima dos 70. Agora, mulheres acima dos 40 anos, que está na transição menopausal, né, naquele período ali do climatério, também está indicado, e homens acima de 50 anos com fatores de risco. Adultos, né, que tem antecedente de fratura por fragilidade. O que seria isso? Fratura de baixo impacto. A pessoa às vezes cai da própria altura e normalmente acontece a fratura. E indivíduos que estão usando medicação, cuja medicação ela diminui a massa óssea, também está indicado a fazer o exame para ver como é que está a ação do medicamento. Monitorizar o tratamento, né? A pessoa já está fazendo o tratamento e precisa de monitorizar a densidade óssea. Se ele ganhou massa óssea, se ele perdeu, se ele estabilizou. Então, basicamente, é verificar a eficácia do tratamento. E mulheres que fazem uso de terapia hormonal, para interromper a terapia hormonal tem que fazer o exame. Porque, às vezes, tem muitas mulheres que, ao interromper a terapia de reposição hormonal, ela ocorre uma perda óssea. Então, esses basicamente são os pacientes indicados ao exame. Mas há casos também que pessoas de outras faixas etárias também devam fazer. Pode. Não é muito frequente, mas crianças, adultos mais jovens, né?
quando tem uma indicação clínica apropriada. Bom, falando de aplicação clínica, doutor, quais são as aplicações clínicas para um exame de densitometria óssea e composição corporal? Certo. O objetivo da densitometria óssea é fazer o diagnóstico precoce de baixa massa óssea, essa é uma indicação, estimativa dos riscos de fraturas, monitorização da massa óssea e identificação de fraturas vertebrais e, por último, a composição corporal. Esse diagnóstico precoce ele é importante porque a pessoa tem a condição de já iniciar a terapêutica antes mesmo de acontecer a fratura, né? A estimativa de risco de fratura, o que seria isso? Se o paciente tiver um desvio menor que um desvio padrão na estrutura óssea, ele tem 2,3 vezes mais chance de ter uma fratura de coluna vertebral e 2,6 vezes a mais de ter uma fratura de fêmur. Então é aí que está a estimativa do risco de fratura. Monitorização da massa óssea seria a pessoa que está em tratamento e precisa saber, né, se aquele tratamento ele foi eficaz, se ele estabilizou a massa óssea dele, né, a quantidade de osso, se ele perdeu ou se ele ganhou massa óssea, né? E a composição corporal, que é o mais novo implemento do método, né? É indicado para atletas, pessoas que fazem academias, para ver a relação, a quantidade, né, de massa óssea, massa magra, né, que é músculo associado com água, e a massa gorda, que é a gordura. Falando em precisão, doutor, qual que é o nível de precisão desse exame? É o exame preciso, indolor, e é considerado pela medicina como padrão ouro. Não tem outro exame melhor do que esse. Bem preciso. É um exame simples, rápido, em torno aí de 10 a 15 minutos para se fazer? O exame. Independente da profundidade, da análise que ele venha fazer? Isso, justamente. É bem rápido o exame mesmo. Prático, né? A pessoa deita na mesa, tem um posicionamento lá correto. Dentro de 10, 15 minutos o exame está pronto. Bom, e falando agora em prazo para que a pessoa pegue o resultado, doutor, como é que a Santa Casa está trabalhando hoje em termos de prazo? Até mesmo para que o nosso ouvinte, de repente, que tem aí uma consulta marcada e precisa fazer para ele se organizar. Lá a gente estabelece o seguinte método: o prazo médio de entrega entre a feitura do exame e a entrega é a média de 2 a 3 dias só. Então é rápido. É rápido. Entregamos todos os exames. Devido à complexidade do exame, é uma coisa assim, de bate pronto. Também o volume de exame não é muito grande, né? Porque atendemos raio-x, ultrassom, tomografia, mamografia. Então tem um período, né, da digitação, mas 2, 3 dias o paciente já está com o exame em mãos. E quais são os horários de abertura para que se possa o paciente fazer o exame? A partir das 7 horas, né? Até às 5. Está disponível. Tem os colaboradores do período da manhã e os do período da tarde. Alguma contraindicação, doutor, para fazer esse exame? Dentro dos exames de radiologia que usa radiação ionizante, esse é o exame que é o menor conteúdo de radiação. Só para você ter uma ideia, a radiação utilizada na densitometria óssea seria equivalente à radiação que a gente toma estando um dia inteiro no sol. Então é bem baixo o nível de radiação, mas como tem radiação, as mulheres grávidas é uma contraindicação, né? A não ser que a indicação clínica seja bastante forte, mas a princípio a gravidez está contraindicado. E o restante e as outras contraindicações, elas são as contraindicações não absolutas, mas sim relativas. Primeiramente, o peso do paciente, que o aparelho, como todo aparelho, tem um limite de peso, né? O paciente tem que ficar imóvel, então se um paciente agitado a gente não consegue fazer o exame. Criança então é meio complicado. Aí tem que conversar, e tem umas que cooperam, outras não. Pacientes que fez outros exames radiológicos previamente, entre 10 a 14 dias, tipo, que usa contraste, né, iodado, tipo tomografia, faz exame de hemodinâmica, urografia excretora, e faz exame de medicina nuclear, que usa radioisótopo. Esses pacientes, se eles fizerem esses tipos de exames, preconiza-se um período de 10 a 14 dias, né, para depois fazer a densitometria óssea. Na parte de composição corporal, a gente segue assim, um protocolo mais ou menos aí de umas 3 a 4 horas de jejum e 1 hora com restrição de líquido.
para não interferir no quantitativo do exame. Isso pode então mascarar de certa forma? Às vezes aumenta os valores, né? E não é a realidade do dia a dia, só daquele momento. Então a gente pede o jejum e essa restrição de líquido, mas é coisa simples, né? Rápido. Tá certo. Agora, doutor, falando sobre o exame, como é que ele é feito? Até mesmo para quem nunca fez, escuta falar, que é algo assim, que todo mundo escuta, mas poucos até fizeram. É um exame tranquilo. O exame é feito deitado, né? Decúbito dorsal, ou seja, com a barriga para cima. É um exame, assim, a gente pede para relaxar, ficar tranquilo. A técnica, né, do exame posiciona o paciente. Aí ela inicia o exame, a pessoa tem que ficar imóvel, né, logicamente. Mas 10, 15 minutinhos o exame está pronto. Depois do exame a pessoa, vida normal, não tem nenhuma restrição, é super tranquilo. É porque quando se trata de radiação, muita gente já fica assim, mas aí depois não tem nada a ver. Não, mas a radiação raio-x já é pouca, e a densitometria ainda é menor ainda. Então é bem tranquilo. Doutor, após o resultado, quais possibilidades esses resultados dão aí a oportunidade ao paciente? Pois é. Bem como ao médico. Tem 3 possibilidades de resultados, né, quando você faz o exame. Você pode estar com o exame normal, né? Você pode estar numa faixa que a gente chama de osteopenia. O que é uma osteopenia, doutor? Osteopenia é uma redução da densidade óssea, leve, né? Que seria um osso médio, mais fraco, caminhando para fraqueza. Isso. E só que a osteopenia é um processo evolutivo e assintomático. Aí a pessoa vai perdendo massa óssea, chega um ponto que ela entra no estágio que a gente chama de osteoporose. Então a osteoporose é uma redução da massa óssea mais acentuado do que a osteopenia. Então vai do normal, aí se tiver diminuição, osteopenia, e se a diminuição for mais acentuada, osteoporose. A osteoporose, a pessoa, as complicações, fraturas frequentes, por traumas assim que a gente às vezes nem valoriza, a pessoa cai da própria altura, normalmente não se fratura, mas a pessoa que tem osteoporose, esses traumas pequenos, que a gente chama traumas de baixo impacto, as fraturas acontecem e às vezes pode ter complicações sérias, né? Principalmente em colo de fêmur. E a osteoporose já é essa fase maior de perda óssea. Uma coisa importante de se falar, Zé Antônio, é o seguinte, que a densitometria óssea, a estrutura óssea, ela é formada basicamente do seguinte: 70% do osso é a quantidade óssea e 30% é a qualidade. Então fica assim, a quantidade óssea é 70% e vamos falar, a qualidade óssea é só 30%. O que a densitometria óssea mede é só a quantidade, que é 70% do osso. Então, a densitometria não consegue medir a qualidade do osso, né? Tem um método novo aí que estão implantando, mas ainda que ainda está em fase de estudo, que chama tomografia computadorizada periférica, que consegue fazer esse estudo da qualidade, mas ainda não é um exame disponível, né, para a população. É um método que está em estudo, né, em desenvolvimento. Então, a densitometria óssea mede a quantidade de osso, né, basicamente. E a densitometria óssea, ela não consegue fornecer qual é a etiologia, ou seja, qual é a causa da perda óssea. Aí o que acontece? Aí o clínico, o médico que solicitou o exame, né, de posse dos dados clínicos e do exame físico, dos fatores de risco, é que ele vai direcionar qual pode ser a causa, né? Aí começa toda uma rastreabilidade. Isso, o exame seria um norte, né? Um norteamento para descobrir a causa. E eu acho que é bom a gente falar também os fatores de risco, né? Quais são os pacientes que se enquadram nos fatores de risco e que, logicamente, pode ter que fazer o exame, né? Exatamente. Quais são, doutor? Sexo feminino, né? As mulheres? Isso, as mulheres é um fator de risco. Principalmente as mulheres na fase pós-menopausal. O que acontece? Nessa fase pós-menopausal, como o quantitativo do hormônio estrogênio ele diminui, o que acontece? A mulher perde massa óssea e tem dificuldade de elaborar novas células ósseas. Então a mulher é um grupo de risco. A raça branca e asiática está envolvido, né? Idade acima de 65 anos está envolvido. Peso corporal menor que 55 quilogramas. Fratura prévia por baixo impacto, né? Queda da própria altura, após os 40 anos. Histórico familiar de fratura após os 50 anos, corticoterapia, né, prolongada acima de 3 meses, com a dose de 5 miligramas diário,
né? Isso aí também faz reduzir a massa óssea. O uso regular de bebida alcoólica, em média 2 doses diárias, e o sedentarismo. São o pessoal que está dentro do grupo de risco, né? Para ter uma redução de massa óssea. E consequentemente, estariam sujeitos a um estudo, né? Para ver esse quantitativo. Doutor, uma pessoa que tem osteoporose, qual seria a massa óssea dessa pessoa, nesse percentual aí de até 70% que o senhor disse? Aí a gente já entra numa classificação técnica da Organização Mundial de Saúde. É o seguinte, tem uma classificação que é baseada em desvio padrão. Esse desvio padrão é baseado na redução da massa óssea. Um desvio padrão até -1 é normal. E esse -1 corresponderia a qual percentual? Não dá para se fazer esse cálculo. A literatura não estima, porque aí varia com a altura do paciente, com o peso, né? Com o sexo. Até -1 desvio padrão é um paciente normal para a densidade óssea. Entre 1 e 2,5, entre 1 e 2,5 negativo de desvio padrão, osteopenia. E acima de menor que 2,5 desvio padrão, 2,6, 2,7, isso tudo negativo, né? Aí seria a osteoporose. Então, isso para pessoas, né? Essa classificação só vale para pessoas, no caso da mulher, na pós-menopausa, né? E homens acima de 50 anos. A mulher, na idade fértil, na pré-menopausa, homens abaixo de 50 anos e crianças, aí entra uma outra classificação que não é da Organização Mundial de Saúde, que esse desvio padrão teria que ser menor do que 2. Tá certo. Doutor, geralmente a gente tem o hábito de pensar que pessoas idosas é que dão osteoporose. Já houve casos de pegar pessoas com menor idade com osteoporose? Tem só para exemplificar, hiperparatiroidismo, que é uma doença, né? Em pessoas jovens pode ter redução da massa óssea. E pode levar a osteoporose. Isso. E tem uma outra doença, só a título de exemplo, que chama osteopetrose, que a gente, quando olha o osso, ele é bem mais, o visual dele, ele é mais branco, ou seja, parece mais forte, e no entanto, a qualidade do osso é fraca. Então o que acontece? Tem fratura, você olha aparentemente um osso forte, né? Tá pelo raio-x, isso, mas tem fratura com baixo impacto. É o que acontece. A quantidade óssea dele é aumentada, mas a qualidade é bem inferior. Tá certo. Doutor, e no caso, a Santa Casa de Patrocínio, ela tá com esse equipamento agora para fazer essa modalidade de exame de densitometria óssea e atendendo a todos os convênios? Como é que tá a situação? Todos os convênios. É o padrão da Santa Casa, né? Atende todos os convênios particulares. Quem precisar pode contar. Pode. Vocês estão lá de prontidão. Estamos sempre lá. Tá certo. Ô, doutor, eu poderia seguir com o senhor aqui, assunto teríamos, mas vamos ter a oportunidade de trazê-lo para outros momentos aqui, para bater um papo conosco. A priori, quero agradecê-lo, né, por ter tirado esse tempinho para vir aqui bater um papo conosco, deixar espaço para que o senhor possa trazer algum assunto mais, ou até mesmo para os agradecimentos. Eu agradeço, Antônio, pela oportunidade, agradeço em nome da Santa Casa, né, e agradeço também ao nosso deputado, né, que tem nos ajudado bastante. E sem essas ajudas a gente fica com a vida bem difícil. E agradeço aos ouvintes e a você principalmente também ter dado a oportunidade para mim. Tá certo, vai ser a primeira das muitas aqui, né? O senhor já veio no passado, mas que o senhor possa voltar mais vezes. Com certeza. Bom, são 9h35, tá aí então o doutor Rogério Abraão Furtado, ele que é médico radiologista, ele que atua, né, nessa área lá da radiologia na Santa Casa de Misericórdia Nossa Senhora do Patrocínio, de forma especial hoje falando conosco sobre essa novidade na Santa Casa da densitometria óssea, né? O exame de composição corporal através da densitometria óssea. Diga-se de passagem, densitometria óssea não era feito na Santa Casa e há cerca de um mês já está sendo fornecido aí para a população todinha, né? Quem ainda não sabia, ficou sabendo agora. Óssea e composição corporal. Certo. O objetivo da densitometria óssea é fazer o diagnóstico precoce de baixa massa óssea, essa é uma indicação, estimativa dos riscos de fraturas, monitorização da massa óssea e identificação de fraturas vertebrais e, por último, a composição corporal. Esse diagnóstico precoce ele é importante porque a pessoa tem a condição de já iniciar a terapêutica antes mesmo de acontecer a fratura, né?
a estimativa de risco de fratura. O que seria isso? Se o paciente tiver um desvio menor que um desvio padrão na estrutura óssea, ele tem 2,3 vezes mais chance de ter uma fratura de coluna vertebral e 2,6 vezes a mais de ter uma fratura de fêmur. Então é aí que está a estimativa do risco de fratura. Monitorização da massa óssea seria a pessoa que está em tratamento e precisa saber, né, se aquele tratamento ele foi eficaz, se ele estabilizou a massa óssea dele, né, a quantidade de osso, se ele perdeu ou se ele ganhou massa óssea, né? E a composição corporal, que é o mais novo implemento do método, né? É indicado para atletas, pessoas que fazem academias, para ver a relação, a quantidade, né, de massa óssea, massa magra, né, que é músculo associado com água, e a massa gorda, que é a gordura. Falando em precisão, doutor, qual que é o nível de precisão desse exame? É o exame preciso, indolor, e é considerado pela medicina como padrão ouro. Não tem outro exame melhor do que esse. Bem preciso. É um exame simples, rápido, em torno aí de 10 a 15 minutos para se fazer? É, o exame. Independente da profundidade, da análise que ele venha fazer? Isso, é bem rápido o exame mesmo. Prático, né? A pessoa deita na mesa, tem um posicionamento lá correto. Dentro de 10, 15 minutos o exame tá pronto. Bom, e falando agora em prazo para que a pessoa pegue o resultado, doutor, como é que a Santa Casa está trabalhando hoje em termos de prazo? Até mesmo para que o nosso ouvinte, de repente, que tem aí uma consulta marcada e precisa fazer para ele se organizar. Lá a gente estabelece o seguinte método: o prazo médio de entrega entre a feitura do exame e a entrega é a média de 2 a 3 dias só. Então é rápido. É rápido. Entregamos todos os exames. Devido à complexidade do exame, é uma coisa assim, tipo, de bate e pronto. Também o volume de exame lá é muito grande, né? Porque atendemos raio-x, ultrassom, tomografia, mamografia. Então tem um período, né, da digitação, mas 2, 3 dias o paciente já está com o exame em mãos. E quais são os horários de abertura para que se possa o paciente fazer o exame? A partir das 7 horas, né, até às 5. Está disponível. Tem os colaboradores do período da manhã e os do período da tarde. Há alguma contraindicação, doutor, para fazer esse exame? Dentro dos exames de radiologia que usa radiação ionizante, esse é o exame que é o menor conteúdo de radiação. Só para você ter uma ideia, a radiação utilizada na densitometria óssea seria equivalente à radiação que a gente toma estando um dia inteiro no sol. Então é bem baixo o nível de radiação, mas como tem radiação, as mulheres grávidas é uma contraindicação, né? A não ser que a indicação clínica seja bastante forte, mas a princípio a gravidez está contraindicado. E o restante e as outras contraindicações, elas são as contraindicações não absolutas, mas sim relativas. Primeiramente, o peso do paciente, que o aparelho, como todo aparelho, tem um limite de peso, né? O paciente tem que ficar imóvel, então se um paciente agitado a gente não consegue fazer o exame. Criança então é meio complicado. Aí tem que conversar, tem umas que cooperam, outras não. Pacientes que fez outros exames radiológicos previamente, entre 10 a 14 dias, tipo, que usa contraste, né, iodado, tipo tomografia, faz exame de hemodinâmica, urografia escritora, e faz exame de medicina nuclear, que usa radioisótopo. Esses pacientes, se eles fizerem esses tipos de exames, preconiza-se um período de 10 a 14 dias, né, para depois fazer a densitometria óssea. Na parte de composição corporal, a gente segue assim, um protocolo mais ou menos aí de umas 3 a 4 horas de jejum e 1 hora com restrição de líquido, para não interferir no quantitativo do exame. Isso pode então mascarar de certa forma? Às vezes aumenta os valores, né? E não é a realidade do dia a dia, só daquele momento. Então a gente pede o jejum e essa restrição de líquido, mas é coisa simples, né? Rápido. Tá certo. Agora, doutor, falando sobre o exame, como é que ele é feito? Até mesmo para quem nunca fez, escuta falar, que é algo assim, que todo mundo escuta, mas poucos até fizeram. É um exame tranquilo. O exame é feito deitado, né? Decúbito dorsal, ou seja, com a barriga para cima. É um exame, assim, a pessoa, a gente pede para relaxar, ficar tranquilo. A técnica, né, do exame posiciona o paciente. Aí ela inicia o exame, a pessoa tem que ficar imóvel, né, logicamente. Mas 10, 15 minutinhos o exame está pronto.
Depois do exame a pessoa, vida normal, não tem nenhuma restrição, é super tranquilo. É porque quando se trata de radiação, muita gente já fica assim, mas aí depois não tem nada a ver. Não, mas a radiação raio-x já é pouca, e a densitometria ainda é menor ainda. Então é bem tranquilo. Doutor, após o resultado, quais possibilidades esses resultados dão aí a oportunidade ao paciente? Pois é. Bem como ao médico. Tem 3 possibilidades de resultados, né? Quando você faz o exame. Você pode estar com o exame normal, né? Você pode estar numa faixa que a gente chama de osteopenia. O que é uma osteopenia, doutor? Osteopenia é uma redução da densidade óssea, leve, né? Que seria um osso médio, mais fraco, caminhando para fraqueza. Isso. E só que a osteopenia é um processo evolutivo e assintomático. Aí a pessoa vai perdendo massa óssea, chega um ponto que ela entra no estágio que a gente chama de osteoporose. Então a osteoporose é uma redução da massa óssea mais acentuado do que a osteopenia. Então vai do normal, aí se tiver diminuição, osteopenia, e se a diminuição for mais acentuada, osteoporose. A osteoporose, a pessoa, as complicações, fraturas frequentes, por traumas assim que a gente às vezes nem valoriza, a pessoa cai da própria altura, normalmente não se fratura, mas a pessoa que tem osteoporose, esses traumas pequenos, que a gente chama traumas de baixo impacto, as fraturas acontecem e às vezes pode ter complicações sérias, né? Principalmente em colo de fêmur. E a osteoporose já é essa fase maior de perda óssea. Uma coisa importante de se falar, Zé Antônio, é o seguinte, que a densitometria óssea, a estrutura óssea ela é formada basicamente do seguinte: 70% do osso é a quantidade óssea e 30% é a qualidade. Então fica assim, a quantidade óssea é 70% e vamos falar, a qualidade óssea é só 30%. O que a densitometria óssea mede é só a quantidade, que é 70% do osso. Então a densitometria não consegue medir a qualidade do osso, né? Tem um método novo aí que estão implantando, mas ainda está em fase de estudo, que chama tomografia computadorizada periférica, que consegue fazer esse estudo da qualidade, mas ainda não é um exame disponível, né, para a população. É um método que está em estudo, né, em desenvolvimento. Então, a densitometria óssea mede a quantidade de osso, né, basicamente. E a densitometria óssea, ela não consegue fornecer qual é a etiologia, ou seja, qual é a causa da perda óssea. Aí o que acontece? Aí o clínico, o médico que solicitou o exame, né, de posse dos dados clínicos e do exame físico, dos fatores de risco, é que ele vai direcionar qual pode ser a causa, né? Aí começa toda uma rastreabilidade. Isso, o exame seria um norte, né? Um norteamento para descobrir a causa. E eu acho que é bom a gente falar também os fatores de risco, né? Quais são os pacientes que se enquadram nos fatores de risco e que, logicamente, pode ter que fazer o exame, né? Exatamente. Quais são, doutor? Sexo feminino, né? As mulheres? Isso, as mulheres é um fator de risco. Principalmente as mulheres na fase pós-menopausal. O que acontece? Nessa fase pós-menopausal, como o quantitativo do hormônio estrogênio ele diminui, o que acontece? A mulher perde massa óssea e tem dificuldade de elaborar novas células ósseas. Então a mulher é um grupo de risco. A raça branca e asiática está envolvido, né? Idade acima de 65 anos está envolvido. Peso corporal menor que 55 kg. Fratura prévia por baixo impacto, né? Queda da própria altura. Após os 40 anos, histórico familiar de fratura após os 50 anos, corticoterapia, né, prolongada acima de 3 meses, com a dose de 5 miligramas diário, né, isso aí também faz reduzir a massa óssea. Uso regular de bebida alcoólica, em média 2 doses diárias, e o sedentarismo. São o pessoal que está dentro do grupo de risco, né, para ter uma redução de massa óssea e consequentemente, estariam sujeitos a um estudo, né, para ver esse quantitativo. Doutor, uma pessoa que tem osteoporose, qual seria a massa óssea dessa pessoa, nesse percentual aí de até 70% que o senhor disse? Aí já entra na classificação técnica da Organização Mundial de Saúde. É o seguinte, tem uma classificação que é baseada em desvio padrão. Esse desvio padrão é baseado na redução da massa óssea.
Um desvio padrão até -1 é normal. Esse -1 corresponderia a qual percentual? Não dá para se fazer esse cálculo. A literatura não estima, porque aí varia com a altura do paciente, com o peso, né, com o sexo. Até -1 desvio padrão é um paciente normal para a densidade óssea. Entre 1 e 2,5, entre 1 e 2,5 negativo de desvio padrão, osteopenia. E acima de menor que 2,5 desvio padrão, 2,6, 2,7, isso tudo negativo, né? Aí seria a osteoporose. Então, isso para pessoas, né? Essa classificação só vale para pessoas, no caso da mulher, na pós-menopausa, né? E homens acima de 50 anos. A mulher na idade fértil, na pré-menopausa, homens abaixo de 50 anos e crianças, aí entra uma outra classificação que não é da Organização Mundial de Saúde, que esse desvio padrão teria que ser menor do que 2. Tá certo. Doutor, geralmente a gente tem o hábito de pensar que pessoas idosas é que dão osteoporose. Já houve casos para pegar pessoas com menor idade com osteoporose? Tem só para exemplificar, hiperparatiroidismo, que é uma doença, né? Em pessoas jovens pode ter redução da massa óssea. E pode levar a osteoporose. Isso. E tem uma outra doença, só a título de exemplo, que chama osteopetrose, que a gente, quando olha o osso, ele é bem mais, o visual dele, ele é mais branco, ou seja, parece mais forte, e no entanto a qualidade do osso é fraca. Então o que acontece? Tem fratura, você olha aparentemente um osso forte, né? Tá pelo raio-x, isso, mas tem fratura com baixo impacto. É o que acontece. A quantidade óssea dele é aumentada, mas a qualidade é bem inferior. Tá certo. Doutor, e no caso, a Santa Casa de Patrocínio, ela está com esse equipamento agora para fazer essa modalidade de exame de densitometria óssea e atendendo a todos os convênios? Como é que está a situação? Todos os convênios. É o padrão da Santa Casa, né? Atende todos os convênios particulares. Quem precisar pode contar. Pode. Vocês estão lá de prontidão. Estamos sempre lá. Tá certo. Ô, doutor, eu poderia seguir com o senhor aqui, assunto teríamos, mas vamos ter a oportunidade de trazê-lo para outros momentos aqui, para bater um papo conosco. A priori, quero agradecê-lo, né, por ter tirado esse tempinho para vir aqui bater um papo conosco, deixar espaço para que o senhor possa trazer algum assunto mais, ou até mesmo para os agradecimentos. Eu agradeço, Antônio, pela oportunidade, agradeço em nome da Santa Casa, né, e agradeço também ao nosso deputado, né, que tem nos ajudado bastante. E sem essas ajudas a gente fica com a vida bem difícil. E agradeço aos ouvintes e a você, principalmente, também ter dado a oportunidade para mim. Tá certo, vai ser a primeira das muitas aqui, né? O senhor já veio no passado, mas que o senhor possa voltar mais vezes. Com certeza. Bom, são 9h35, está aí então o doutor Rogério Abraão Furtado, ele que é médico radiologista, ele que atua, né, nessa área lá da radiologia na Santa Casa de Misericórdia Nossa Senhora do Patrocínio, de forma especial hoje falando conosco sobre essa novidade na Santa Casa, da densitometria óssea, né? O exame de composição corporal através da densitometria óssea. Diga-se de passagem, densitometria óssea não era feito na Santa Casa e há cerca de um mês já está sendo fornecido aí para a população todinha, né? Quem ainda não sabia, ficou sabendo agora.